E aí, galera? Botafogo História ontem, hoje para sempre. Agora aquele grande finale, né? Que é a resenha, a nossa resenha do episódio. Está bem legal, hein? Porque a gente tem umas histórias aqui, cada um com o seu quadrado aqui, que a gente vai trocar em relação ao episódio dos 3 jogadores que a gente resolveu homenagear. Luiz Menezes, lá atrás, lá nos primórdios, primeiros passos do Botafogo, o grande Rogério Bailarino, né? O Rogério Ventilador, também chamava o cara de ventilador, né? E o Elinho, né? Nosso Elinho, bravo Elinho. Rapaziada, vamos conversar. Estou animado, agora que a conexão deu uma estabilizada, estou animado aqui, porque eu já estava num voo cego danado, porra, não enxergando nada, mas enfim, vamos lá. Vamos começar essa história? Vamos começar de frente para trás? Vamos começar do Elinho, vamos descendo? O que vocês acham? Maneiro, beleza. Maneiro. Então, porque nós 3 vimos o Elinho jogar, acho que tem muita gente que acompanha a gente também, que viu o Elinho jogar, e a gente pode discorrer sobre o nosso bravo Elinho. Marcelo, qual é a tua principal recordação do Elinho, já que o Narral deu aí um baita feedback pra gente? Eu não tenho muita recordação do Elinho, porque ele passava muito rápido. Exato, não dava nem para ver. O que ele tem de comum com o Menezes, que você falou, exatamente, era uma bala, entendeu? Exato. Eu achava assim que o Elinho tinha uma certa dificuldade quando parava a bola na frente do lateral. O negócio do Elinho era receber, ó, vral! Exato, O Raul falou do Botafogo e Vasco, que 2-0 gol contra do Fernando, eu estava lá. Pô, de cara, né? O jogo logo no início, deu saída. Foi logo com poucos segundos. O bagulho dela saída, acho que foi o Leís que lançou pro Elinho. E ele ganhou do cara do Vasco. Foi. Muito fácil. Fez 1-0 logo no início. E quando o Fernando, me lembro até hoje, quando o Fernando fez 2-0, porque o Botafogo estava numa draga miserável, né? Estava mal. Perdia muito ponto para time pequeno, o time do Botafogo estava pequeno. Aí um amigo meu, o Luiz Antônio, quando chegou no Maracanã, viu a torcida pequena e falou assim: Theo sou eu, meu apelido. Hoje é festa, né? Você sabe. Eu falei: eu sei. Não tem quase ninguém no estilo do Botafogo, pô, festa é certa. E aí, quando o Fernando fez o segundo gol, a gente, né, nós puxamos o coro de Fernando. E ele começou a se mandar para frente para tentar se redimir do gol contra, que de cabeça, cobriu o goleiro, golaço. E aí começou a aparecer mais buraco ainda, né? Eu tenho uma lembrança que é o seguinte: o Elinho, eu tenho que ser bastante sincero. O Elinho, quando ele surge no Botafogo, ele era na minha cabeça, a expressão que eu vou usar era um porra louca. Eu vi o Elinho entrava, era um negócio, ele ia lá para cá. Eu tenho um amigo, um colega, né? O cara trabalhou comigo lá na firma, que ele fala que ele não é Botafogo, ele falava assim: o Elinho parecia um cachorro de mudança, que caía, saía, pá, não sei o quê. E era no início, era meio assim, porque o Elinho, ele era um cara. E aí, por que eu vou fazer uma distinção aqui legal? Eu estava na faculdade, isso foi em 85, e aí tinha uns caras que estavam a fim de ir ao jogo e tal, uns malucos lá, eu falei: pô, beleza, eu nem ia. Aí resolvi ir com os caras. Mas os caras não iam só para assistir o jogo, né? Então, eu senti que eles estavam a fim de, vamos dizer, apertar umas certas coisas, umas certas ervas. Eu falei: pô, meu irmão, eu vou assistir o jogo. Aí eu saí do carro e entrei no estádio, entrei no Maracanã. Marcelo deve lembrar desse jogo, certamente. Botafogo e São Paulo, 85, 3-1 Botafogo, no Maracanã. Então, Eloy jogou pra caramba. Eloy jogou muita bola, exatamente. Aí eu entrei no Maracanã, né, pô? Falei: primeiro buraco que entrar aqui eu vou entrar, já vou. Só que eu não me liguei, eu tô subindo, né? Que eu tô achando aquilo muito vazio. Porra, sento no maior conforto, né? Pá, olhei. Aí quando eu olho lá para frente, vejo um monte de bandeira do Botafogo, mas do outro lado, eu falei: puta, tô na torcida do São Paulo. Falei: vou ficar aqui mesmo. Aí fiquei assistindo. E ali naquele dia eu mudei um pouco de opinião em relação ao Elinho. Mudei bem de opinião. Porque o time do Botafogo jogava, muitas vezes, cara, muito fechado. E o Elinho ficava quase como um guerrilheiro na frente mesmo. Eu ficava olhando e falava: puta, mas tá o cara sozinho ali. E como o Marcelo lembrou, o Eloy jogou muita bola esse jogo, e o Eloy era uma armadora, o cara que metia as bolas. Cara, e toda vez que o Elinho pegava na bola, era um desespero na defesa do São Paulo. Salvo engano, ele faz 2 gols nesse jogo.
jogou muita bola. E o Elinho, cara, ele tinha uma... Antes de passar aí para o Narral, e a outra distinção, que é um cara muito gente boa, cara, porque ele... Em 13 anos que eu trabalhei nessa firma, eu já falei isso, acho que eu já até falei em live também, eu nunca quis fazer matéria fora. Então, eu trabalhava de madrugada e os meninos faziam, às vezes eu dava uma sugestão de pauta e tal, mas, enfim. E aí, um dia eu dei uma sugestão sobre o Elinho, porque o Elinho era um cara que ele tinha um hábito de fazer gol em clássico, né? Ele gostava de fazer gol em clássico, era bem legal. E nós tínhamos um jogo contra o Flamengo. Eu passei essa pauta e tal, e o cara... Quer dizer, havia possibilidade de ser um jogo contra o Flamengo. E acabou não rolando, passou o Vasco, acho que foi em 2015. Foi 2015 que o Botafogo foi para a final do Carioca com o Flamengo. Com o Vasco, desculpa. Aí, beleza. Essa pauta caiu, depois falei com os outros meninos lá, os garotos gostaram e quiseram fazer. E foi a única vez em 13 anos que eu falei, pô, eu quero ir. Eu quero ir porque vocês não têm a menor ideia de quem é o Elinho, então eu vou dar um suporte. E aí, cara, foi muito maneiro. O cara é muito gente boa, contou altas histórias legais. E aí eu comecei a olhar o Elinho, que eu já tinha uma admiração dele como um velocista, na minha cabeça, como um guerrilheiro ali dentro da área, como uma figura docilíssima, um cara muito maneiro e que, pô, cara, eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente. Ô, Narral, você falou da tua memória, né? Quer dizer, a memória afetiva dessa galera. Será que o Elinho estaria no seu time de memória afetiva? Não estou dizendo dos melhores, dos the best. Eu estou falando da tua memória afetiva. Você colocaria o Elinho no teu ataque? Colocaria sim. Esses anos 80 eu colocaria Elinho, colocaria Berg, Alemão, Josimar, nessa fase pré-título, né? Uhum. Ainda no jejum. Né? Você falou que ele tinha esse aspecto, essa ideia que ele era porra louca, meio coisa, e aí ele mesmo se intitula, né? Em várias entrevistas ele fala, mas assim, olha que situação, que engraçado, né? Ele se diz que ele era meio porra louca, mas no sentido de vai começar o treino, tinha umas goiabeiras ali em Marechal Hermes, ele subia na goiabeira e ficava comendo goiaba. Tipo assim, não, já vou, o treino para começar. Caía pipa. Ele e Josimar pegavam a pipa para soltar pipa. E o treino rolando, ele já deixava o treino e saia correndo atrás da pipa. Lembra então, alguém, né, Narral? Oi? Ele lembra alguém, né? Ele lembra um ponta-direita também, que não estava nem aí para treino, para o jogo. Pois é. Pois é. E aí o que acontece? Ele assim, quando você fala, ele disse que ele era porra louca e tal. Mas quando você fala assim, tu pensa que o cara é da pá virada, faz isso, faz aquilo. Não. É molecagem, é coisa de criança, né? E aí ele fala, nas entrevistas que eu assisti algumas, ele fala que ele se arrepende também de não ter se dedicado mais aos treinos, né? Porque ele mesmo ele diz que ele não tinha tanta habilidade no drible, mas ele era bom na corrida, ele era bom no passe. É o que o Marcelo falou. Exato, o Marcelo falou. Botava na frente para segurar ruim, cara. Aí não conseguia chegar. E a torcida ia loucura, né? E a torcida tá, Elinho! E era legal, bom, né? E era legal, para quem não acompanhou o Elinho, né? Que não conhece o Elinho, ele era cabeludo, né? Então, assim, tinha um cabelo esvoaçante. Então, quando ele fazia os gols, né, o Elinho comemorava mesmo. Eu até nessa oportunidade que eu tive lá no bar dele, ele tem um bar, a gente ficou trocando uma ideia, e eu lembrei um negócio, quer dizer, só botei rolando e ele completou, né? Que o Botafogo em 82, 83, o Botafogo teve, se bobear, 83 para 84, exatamente. Ele teve um ataque formado por 3 pontas direitas. Era Geraldo, Elinho e Edson Ferreira jogando na ponta esquerda. E ele lembrou disso, ele falou, ele falou, cara, era uma correria, porque o Geraldo era muito bom ponta, eu gostava demais do Geraldo, 1 contra 1 dele era brincadeira, de fintar e tal. O Edson era outro um diabo, o Edson, e o Elinho de centroavante. Então ficava, imagina, 3 pontas jogando na frente, né? E só um detalhe antes de passar para o Marcelo,
em relação ao Elinho, que em 89, na pré-temporada do título de 89, o Elinho fazia parte. O Elinho fazia parte do grupo. Aí aconteceu um episódio que foi muito curioso. Ele e o Mazolinha, eles estavam em zoação um com o outro, dentro da... Não sei se era Kombi ou era um ônibus. Eu acredito que aquela draga que o Botafogo vivia naquela época devia ser uma Kombi, né? Mas, enfim. E aí começou a ter uma brincadeira, o Mazolinha começou a jogar... Acho que foi no ônibus. Foi no ônibus, né? Ele joga o negócio no Elinho, eu sei que o pau comeu, assim, um entreveiro. Acho que foi no ônibus. Foi. E aí, do Mazolinha com o Elinho. Aí ninguém parou e tal, não sei o quê. Aí o que acontece? Foram chamados a atenção, coisa e tal, mas vida que segue. Mas, coincidência ou não, o Elinho acaba sendo negociado com o Bangu. Ele vai junto com Wagner Pepeto, lateral. E aí muita gente começava a falar dentro do Botafogo que o Emil já estava começando a fazer uma espécie de limpa, né, de tirar os jogadores da base para colocar os jogadores dele. Isso em 88. E eu, quando eu fiz a sugestão de pauta, desculpa, 88 não, 89, início de 89. Quando eu fiz a sugestão de pauta, era justamente pelo fato do Elinho ter sido, vamos dizer, ele sai, e o Maurício, que vocês devem lembrar bem, o Maurício ele tinha sido emprestado ao Internacional. Quando volta, uma parte da torcida, e nós somos testemunha disso, a torcida adorava o Elinho. A torcida curtia muito o Elinho. E o Maurício era um negócio meio assim, era meio de lua. Então, quando o Maurício volta, eu me recordo bem disso, cara. O Elinho falou, toda vez que o Maurício, quando o Botafogo contrata o Maurício, o Elinho foi deslocado. O Maurício era o ponta-direita e o Elinho jogava de ponta esquerda, jogava de centroavante. Aí o Elinho falou, pô, negativo. Quando o Maurício estava lá no Inter, ele falou, e o Elinho foi muito bem na Copa União de 87. Ele falou, agora eu não vou ser, mano, eu vou ficar na 88. Ponta direita. 88 também. 88, desculpa. Tô trocando as datas. E ele falou, agora eu não mudo, não. E aí, quando o Maurício volta, por causa desse entreveiro aí, vamos dizer, o Elinho acaba sendo negociado para o Bangu e perde a chance de conquistar o título brasileiro de 87, que, aliás, o gol é do Maurício. Mas é uma daquelas injustiças, né? Ele podia, pelo menos, estar no grupo, jogar algumas partidas e ter o título de campeão pelo Botafogo. Não é não, Marcelo? O que tu acha? Eu não sou assim um grande fã do Elinho, não, mas eu tô falando assim, eu admirava a raça dele, né? A vontade de jogar com a camisa do Botafogo. Isso não tem a menor dúvida. E em determinados momentos de draga nossa, né? O Elinho, na verdade, foi em alguns momentos uma esperança de gol, que é jogar a bola para frente e deixa o Elinho se embolar com os caras lá. Aquele jogo que o Narral falou do Flamengo, eu estava lá, foi 2-1, que a bola bateu na mão do Elinho. Eu queria esclarecer os mais novos que naquela época existia mão e bola na mão. Se o cara não tivesse a intenção de botar a mão na bola, não era mão. Entendeu? E ele pega essa bola, esse lançamento aí, do Berg. O zagueiro do Flamengo, não me lembro se era o Aldair já. Foi, né? Foi o Aldair. Foi. Né? Deixa o Aldair para trás. O Flamengo reclamando de falta do Elinho. Isso não tem mesmo. Né? E tem mais. O Bebeto saiu expulso. O Bebeto reclamou tanto que foi expulso. Pois é. E nesse segundo gol, eu nem gritei gol. Porque teve 2 gols do Botafogo anulados nesse jogo. 2. Eu só saí correndo, gritando, anula esse, o seu filho de alguém, não me lembro quem era, entendeu? O filho de alguém, não me lembro do nome, a mãe dele, eu não me lembro. Não me lembro dele, entendeu? Foi uma explosão. E olha, a torcida do Botafogo nessa época era a melhor do Brasil, cara. O Flamengo ganhando de 1-0. A torcida do Botafogo, meio do segundo tempo, começa a levantar e empurrar, o time empurrar, que o Berg empatou, o Elinho fez o 2-1. Cara, o Botafogo, quando o Berg empatou, fica em pé o resto do jogo todo. Um lançamento milimétrico do Berg, né, cara? O Berg pega a bola na minha esquerda, joga por cima. Aí aquilo que eu tava falando, botou 1 contra 1, cara. Era ruim de segurar, bicho. Era ruim de segurar. Era muito forte. O Fluminense, que o Narral também
Cara, olha, foi uma... É porque eu ia com a rapaziada lá da rua e cada um tinha o seu lugar. Era muita gente. E a gente dizia que fazia que nem um exército romano. Formação em cunha. Entendeu? Tinha lá o cara da ponta, depois ia abrindo. Cara, foi uma festa aquele 4-2, porque uma história engraçada. Eu tinha um amigo meu, 2 amigos, um ateu e um religioso. Religioso, sim, né? Tinha religião. Aí, começou, estava 1-0 no primeiro tempo, começou o segundo, isso que o Narral falou, o Fluminense virou logo para 2-1, né? 1-0 tinha sido o gol do Elinho. E aí o meu amigo religioso bota a mão assim na cabeça. Por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Aí o outro cara do lado dele assim, porque Deus não existe, porque Deus não existe. O Botafogo meteu 3 gols. Aí o religioso saiu de perto do outro, que saiu da posição que eles tinham que ficar, era a escalação ali. Quando o Botafogo virou, o Lula veio dar pum, no ombro do ateu. Entendeu? Existe, claro que existe. Então, a torcida do Botafogo era louca, completamente louca naquela época. Entendeu? Nesse jogo que você está falando, desse jogo que você está falando do 4-2, eu me lembro que eu fiz, foi 84. Eu tinha ido eu fui participar de um grupo que era um mosteiro. Aí nós ficamos fim de semana lá, tipo um retiro, né? Retiro espiritual e tal, já que você está falando de religião, era um retiro espiritual, mas só que tinha uma onda mais social do que propriamente religiosa. E aí, cara, no domingo, a gente voltou no domingo. E a chegada era na igreja da Barra, do Largo da Barra, ali, né? Enfim. E aí, cara, o jogo tá rolando. Eu não sabia quanto tinha sido o jogo, né? E aí eu me lembro que quando a gente chega assim, o meu pai estava lá, e a gente está entrando, a galera está entrando, né? Estavam os pais e tal, não sei o quê. E aí, em 84, eu estava com 19 anos. Aí, quando eu viro assim para o velho, eu só faço assim. Aí, meu pai só faz assim para mim. Aí. Eu estava doido procurando meu pai. Falei, quanto é que foi o jogo, cara? Aí ele só faz assim, ele ri assim. Eu falei, que maravilha. Bom, o Marcelo fala que realmente... Eu já falo só uma coisa desse jogo que eu esqueci. Na verdade, o gol do Elinho foi meio de canela, assim. Foi. Mas ele queria botar a bola para dentro do gol. Né? Aí ele tinha tomado um pau e estava com ovo na perna. Aí o pessoal até brincava, porque esse meu amigo, um desses meus amigos, ele já tinha videocassete, e ele gravou o jogo, né, o videotape, e a gente ficou lá de madrugada, enchendo a cara e vendo 4-2, 4-2, 4-2. Porra, 120 gols do Botafogo, né? Vemos vários. Né? Então a gente ficava brincando. O Elinho fez gol de ovo. Ele fez um gol de ovo. Eu tenho minhas dúvidas. O Elinho fez gol de novo. Não, ele fez gol de ovo. Mas eu tenho minhas dúvidas se ele quis, para mim, ele quis matar a bola. Ele quis matar, ela deu aquela pá e matou o goleiro. Queria ir pro gol, quer dizer. Acabou matando, né? De qualquer forma. Todo mundo. Não tem gol feio, irmão. Feio é não fazer gol. Mas já que o Marcelo falou de que não era... Fala aí, um negocinho aqui rapidinho. Eu anotei aqui, muita coincidência, né? Quando nós estávamos gravando sobre os 3, o Luiz Menezes jogou contra a seleção, o combinado português, com 16 anos. O Marcelão falou que o Rogério estreou no Juvenil do Botafogo com 16 anos. O Elinho sentou no banco em 81, pela primeira vez que no time principal, não entrou em campo mas na partida, mas sentou. Tinha 16 anos e era camisa 16. E o Luiz Menezes e outro jogador do Botafogo disputaram o Campeonato Sul-Americano em 16. Ou seja, 16 apareceu várias vezes no programa. Exatamente. Porra, se a gente esperar mais um pouco, vai aparecer mais, hein? Olha. O Marcelo, você falou que o próprio Elinho admitia que, de repente, não era um jogador tão habilidoso, tão técnico, mas em contrapartida, o Rogério, né, cara? O Rogério era... O quê? O Rogério, rapaz, olha só. O Botafogo, claro, a quantidade de ponta direita que o Botafogo teve, o Paraguai também foi da seleção. Né? Luiz Menezes, Gil, Garrincha, Jairzinho, Rogério, Zequinha, né? Que entrou no lugar do Rogério depois.
já estava junto com o Rogério, mas o Rogério estava se machucando muito, entrava o Zequinha. Tem um menino chamado Luiz Henrique, né? Que também estava ali. Mais recente, né? Mais recente. Estou falando dos mais antigos só. Mas o Luiz Henrique segue a distinção, né? Sim, com certeza, menor dúvida. E o Rogério é uma coisa assombrosa. Eu me lembro, aliás, eu tenho na íntegra o último amistoso que o Brasil fez antes de ir para a Copa de 70, foi contra a Áustria no Maracanã. Uhum. O Rogério começou como titular, mas até não foi muito bem nesse jogo, não. Entendeu? Mas, segundo tempo, Jairzinho entrou e tal, ele devia estar sentindo alguma coisa. Já estava, né? Mas, cara, no início do jogo, o Rogério pegava a bola, não era a torcida do Botafogo fazer barulho. Era o Maracanã inteiro. Porque teve algumas atuações, se não me engano, contra o Chile, contra não sei quem, espetaculares, o Rogério. Então, era um cara que, na época, era reconhecido como um tremendo ponta-direita. Mas hoje fala-se pouco dele, né? Isso. Está meio no limbo. E, para mim, ele continua sendo o jogadoraço que ele sempre foi. As coisas, Marcelo, o destino é um negócio muito louco, porque da mesma forma que o Rogério, que eu falei que o Elinho poderia ter sido campeão pelo Botafogo em 89, talvez nem titular, ok, beleza, mas pô, merecia, né, cara? O cara merecia, é um daqueles jogadores que pô, merecia um título pelo Botafogo. O Rogério, cara, chegou tão perto, né, cara, de ser campeão mundial pelo Brasil, né, cara? São dois caras que a gente já conversou sobre essa coisa de só lembrarem dos vencedores, né, cara? Só lembrarem daqueles caras que conquistam alguma coisa. Pô, meu irmão, tem a trajetória do cara que é brilhante, né? E o Rogério foi para a Copa de 70 com 21 anos. Ele fez 22 em agosto, depois da Copa. Né? Jogava muita bola. Era imparável o Rogério. Não é à toa que ganhou o apelido de bailarino, né, cara? Que o cara tinha a qualidade, né? Bailava e bailava. Ele driblava com os dois pés. Os dois. Aí a volta dele para o Botafogo, aí eu já lembro. Aí eu me lembro que já não era a mesma coisa. Eu me lembro que eu tinha. Falavam muito, né, do Rogério, porque quando o auge do Rogério, eu era muito criança, realmente não tenho a menor noção. Mas quando ele volta, eu tinha o quê? Falavam muito do Rogério, mas ele não conseguia jogar mais no nível que ele apresentava antes. Então acabava ficando uma coisa meio decepcionante para mim por causa do que falavam do Rogério, eu criança esperando o cara. E aí o Botafogo tinha, e é gozado, né, Rogério? O Marcelo, você citou, como veio uma dinastia, né? Pô, o Garrincha, quer dizer, já antes do Garrincha, o Paraguai, ok, vamos só falar, mas o Garrincha e o Botafogo teve grandes ponteiros, né? Teve o Lula em 42, o Lucas, que depois vai para o Atlético e se torna o maior ponteiro da história do Atlético, durante muito tempo os caras achavam ele e tal, mas enfim. O Álvaro Marieta, antes, em 38, que era um ponteiraço, que foi pré-relacionado para 38, mas enfim. Átila, né? Hein? Átila. O Átila também, o Átila vai em 34, enfim, uma galera muito forte. O próprio Menezes, né, que eu cito aqui, abrindo a história, por mais que ele não fosse um ponta mesmo, mas jogava como ponteiro. Mas o curioso, né, cara, que a gente vai vendo essa dinastia pós-Garrincha, que ele entrega o cetro para o Jair, né? Jair ele entra como substituto do Garrincha, aí começa a vir essa galera. Começa a vir o Rogério, aí Jairzinho vai para o meio, depois Rogério, durante a presença do Rogério, vem o Zequinha, trocado, como você falou, pelo Zélio no Flamengo. O Botafogo tem os dois melhores pontas do Brasil, né, cara? O Rogério e o Zequinha, meu irmão. Que coisa louca. É muito forte. Cara. O Botafogo, esse time do Botafogo 67, 68, vamos botar duas posições no meio de campo. Era como eles escalavam, né? Paulo César recuava, mas era ponta esquerda. O Botafogo tinha Carlos Roberto, Gerson, Ney e Afonsinho para duas posições. Entendeu? É um timaço. E o Rogério era titular desse timaço porque era um tremendo jogador. E como você falou, né? Você ainda tinha, só para a galera entender e ficar com água na boca, ainda tinha Rogério e Zequinha na direita. Aí você tinha um ataque, o Roberto, Jairzinho, Humberto, que jogava muita bola, Humberto Redes. O Ferretão, que chegava lá, né, total. Né? Cara, era muito. Cara, se a gente para pensar, sem bobeira, olha os nomes, cara.
olha os nomes do meio para frente, cara. Só top. E aí, galera, vamos voltar, vamos lá para trás. E, assim, olha que coisa louca, né, cara? A gente pega... Esses personagens, eles me fascinam mesmo. Esses jogadores lá de trás, eles são... Porque eu estava até conversando com o nosso parceiraço PH, o quarto elemento desse canal aqui e tal. A gente estava trocando uma ideia ontem, numa reuniãozinha, e eu falei, cara, essas pessoas, elas são, infelizmente, o tempo vai passando e a mídia, ela faz realmente questão de ignorar. Ela vai ignorando os caras. Ela só vai registrando aquilo que interessa. Só que eu falei para o PH isso, falei, esses caras existiram, bicho, existiram da forma mais brilhante possível nas suas respectivas funções. E no futebol acontece muito isso. Vários jogadores, cara, os caras eram muito feras para a época. Você imagina um jogador, e quando eu já tive a oportunidade de falar isso, né? Quando se fala da elite, essa palavra elite, ela é muito preconceituosa, vamos dizer, porque parece que é uma coisa de soberba, nem nada. Não, a elite é uma espécie de suprassumo, né? Então, assim, e isso acontece em qualquer atividade, você tem a nata, né? Aquela nata. Então, você, por exemplo, quando colocava-se o Fluminense é a elite aristocrática do torcedor. O Botafogo era elite cultural e intelectual, que os caras chamavam. Os jogadores do Botafogo eram, a grande maioria desses jogadores, de uma formação cultural bastante interessante. E família, né? Aquela bagaça da família que eu já falei isso. Tanto que eu cito Menezes e Petiot, dois irmãos que formaram dupla de ataque e de top, né, cara? Top. E um detalhe que eu esqueci de falar na minha parte lá do episódio, o Petiot, ele foi convocado para Sul-Americano de 1920 e ele acaba sendo cortado, ou seja, seria mais um jogador do Botafogo, ele foi cortado em cima do laço, mais um jogador do Botafogo no Sul-Americano. Eu tenho certeza, meu amigo, que você nunca ouviu falar em Petiot. Se você não é um historiador, você nunca ouviu falar em Menezes, Luiz de Menezes. Cara, vocês precisam conhecer as histórias desses jogadores, não é não, Marcelo? Com certeza. E a gente está aqui para tentar ajudar a conhecer ele mais um pouco, né? Para quem nunca leu o livro de Alceu Mendes de Oliveira Castro, O Futebol no Botafogo, de 1904 a 1950, procurem por aí. E quem sabe, no futuro, nossos membros do canal VIP, né, possam ter à disposição o livro completo. Né? Opa! Hein? Quem sabe, hein? Clube de membro, hein? Escaneei as 715 páginas, está lá. Tudo aí. Tudo em capítulos. Clube de capítulos. Cada ano é um capítulo, irmão. É maravilhoso isso. É maravilhoso. Você então, quer conhecer a história do Botafogo, ou conhecer qualquer outra história, para mim é uma coisa muito importante. Porque as pessoas têm... Aqui no Brasil, eu não vejo assim muita atração por história, né? História. E tem muita gente que fala assim, eu não tinha nem nascido. Eu falei, bom, daí? Antes de você nascer, o mundo já existia. E conhecer história é importante para saber por que o presente é assim, o que pode ser o futuro. Entendeu? Então, a história do futebol do Botafogo me fascina. Eu sou muito mais apaixonado pelo Botafogo, pelas histórias que meu pai contava, do que pelo próprio sucesso, títulos do Botafogo. Eu era apaixonado pela história do Botafogo. Sempre fui. Entendeu? Então, conheçam mais o Botafogo. É aquilo que que a gente estava comentando aqui, né? A gente falar do sucesso é fácil, né, cara? Você falar de algo que foi super destacado, super divulgado, né? Mas tem muita coisa. Essa palavra sucesso, eu sempre fiquei meio assim com ela, eu sou bastante reticente, porque o que é sucesso? Né? Muitas vezes você é campeão, você faz parte de um grupo, não tem relevância nenhuma, ok, você é um jogador interessante que você está lá no grupo. Mas tem muitos jogadores que literalmente fizeram história, e que não foram campeões. E aí? A mídia vai deixar para lá? Você não vai contar a história do cara? Quer dizer, como o Marcelo falou, eu não tinha nascido. Essa é uma das maiores demonstrações de egocentrismo, né, cara?
Que o cara fala, pô, beleza, eu não me interessa o resto, eu sou Botafogo porque eu sou Botafogo. Não, cara. Conheça a história do Botafogo de Futebol Regatas. Essa é a proposta do canal, trazer esses personagens. E, cara, boa, bicho, não é porque a pessoa não está mais aqui que ela não representou, que ela não existe. As pessoas, infelizmente, é uma crítica que eu faço mesmo, pô. Como o Marcelo fez, eu faço também aqui, aproveito o embalo. Rapaziada, vamos ser mais empáticos com a nossa história, né? Vamos ser mais realistas. Se hoje o Botafogo é campeão atual, ainda é campeão da Libertadores, né? Ele é atual campeão da Libertadores, até agora não teve decisão. E é campeão brasileiro, cara, isso tudo começou lá atrás, irmão. Isso tudo começou lá atrás, né? Com pessoas extraordinárias. Como eu falei, Carlito Rocha é um nome bastante conhecido e precisa ser reverenciado. Mas um cara como o Menezes, o Luiz Menezes, que respirava o Botafogo de Futebol Regatas, e era um cara de um nível elevadíssimo, bem elevado. E é isso que a gente está tentando passar para vocês. Rapaziada, mais alguma coisa, Marcelo? Nahal? Fecha. Nahal está ali no pique. Vamos lá, Nahal. Ô, Nahal. Mais alguma coisa, Nahal? Mais alguma coisa, Nahal? Tá tranquilo. Opa, então beleza. Não, tranquilo. Rapaziada, então bora. Rapaziada, estamos indo nessa. Semana que vem, mais um episódio. E segunda, já sabe, hein? Live com participação, com a sua participação. Faz junto com a gente. Marcelo, mete bronca. Cadê o sininho? Sininho. Cadê o sininho, que é o sininho é a onda? Não chega muito perto com esse sininho, não, que faz um expor danado, hein? Vamos lá. Mas é por causa da imagem que fica melhor. Eu vou fazer o seguinte. Mas tá legal. Sininho, né? Aí tá bom, não? Tá bom, vai um pouquinho para trás. Aí, tá nisso. Aí, ó que maravilha. Toca no sininho, se inscreve para saber as novidades do passado. Tá bom? É isso, galera. Um abraço. Moçada, fiquem bem. Até a próxima. Botafogo História ontem, hoje, para sempre. Vamos nessa.